também tá na bronca, né? Torcida palmeirense, 40 mil torcedores, um pouco mais de 40 mil torcedores. E o Palmeiras começou ali com um tropeço na estreia do Paulistão. Um empate também, 0-0, contra o São Bento. Vamos ver. Os adversários, eles não vieram só para levar recordações, fotos e vídeos do Allianz Parque. Endrick, ele veio para ser a esperança do Palmeiras numa temporada ainda sem reforços. O visitante queria mais que lembranças. Lucas Lima teve a primeira chance. Numa escapada pela esquerda, Dudu parou Carlos Jatobá com falta e tomou amarelo. Na sequência, Marlon cobrou e Léo Silva, por pouco, não abriu o placar. O Everton mostrou que segue o mesmo. Quando chegou, a arbitragem parou. Rafael Veiga e o gol de Jailson, que ocupa a vaga de Danilo. Ele estava impedido. Deu bandeira, confirmou o VAR. Parecia amadurecer o gol alviverde. Rafael Veiga, que virou o homem da bola parada, especialidade de Gustavo Scarpa, e a bola de Gustavo Gomes parou na trave e no desvio da zaga. Uma bola, o diferente precisa disso. E no erro que deu certo lá atrás, Endrick arrancou em velocidade e com personalidade. Zé Carlos defendeu em 2 tempos. De novo em 2 tempos para esperar o segundo tempo. Lucas Lima, o Everton evitou o gol do time de Sorocaba. No segundo tempo, sem alterações, o mesmo panorama. E depois da linda bola de Lucas Lima, Fernandinho avançou pela meia esquerda e obrigou o Everton a mais um milagre. Seria indicação de duelo contundente em busca da vitória? Não foi, foi fraco. Olha só a bicicleta de Rony, nem sombra dos bons momentos de outrora. Uma falta de Marquinhos em Tabata. Gabriel Menino achou Dudu. Em campo, o juiz achou o gol normal, mas o VAR decidiu que não. Impedimento do camisa 7. É verdade que fizemos 2. O segundo, estamos a falar de milímetros, ok? É o braço, não é o braço. O VAR decidiu, marcou, está marcado, mas fizemos 2 golos. Se não foi no jeito, Zé Rafael tentou na força. E que pancada, bola no travessão. Será que Zé Carlos pegaria? Na base da pressão, Vanderlan apareceu tão livre que perdeu uma chance incrível de se perder, já nos acréscimos. Assim não dava para sair do 0-0 mesmo. É verdade que estes jogos de início da época são difíceis. Nosso adversário teve mérito na forma como nos bloqueou, sobretudo no último terço. A verdade é que nós dominamos o jogo, tivemos vontade, tentamos, mas não conseguimos criar grandes oportunidades de golo. Mas eles fizeram questão de ressaltar. A cera sorocabana incomodou um pouquinho. Eu vi até que saiu uma reportagem que os juízes iam aderir um pouco ao que foi feito na Copa do Mundo, né? Mas infelizmente eles dão 6 minutos e os 6 minutos rola a bola 1 minuto, 1 minuto e meio, mas é normal, a gente está acostumado com isso. Nem o futebol, nem o desempenho. Começo de temporada pode ser abordado por aí. Mas o Palmeiras, atual campeão, fez menos do que imaginavam os cerca de 39 mil torcedores que estiveram no Allianz Parque para acompanhar a estreia do atual campeão contra o São Bento. Na quinta-feira, o Palmeiras joga contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Botafogo que na estreia venceu a Portuguesa no Canindé por 2-0. Se ganha, a gente estava aqui falando de coisas boas, né? Infelizmente a gente não ganhou, a gente sabe como é que é futebol, movido a resultado. Infelizmente a gente não conseguiu os 3 pontos hoje, mas trabalhar, buscar pegar a melhor forma para no próximo jogo contra o Botafogo a gente tá melhor. Demos tudo o que podíamos hoje, mas sabemos fazer melhor, sabemos, e vamos continuar o nosso caminho. Até porque o Palmeiras está de olho na Supercopa. No dia 28 tem uma grande decisão contra o Flamengo. E aí o Abel está usando esses jogos para se preparar, claro, cada vez melhor, pensando em competições importantes. Então já colocou ali o time titular, sem Danilo, que fez falta, sem Scarpa, que fez falta, mas agora vai ter que lidar com isso ao longo da temporada. Mas tivemos 2 gols. Jailson e Dudu fizeram os gols. Chico, a gente está assistindo agora o do Jailson, tá na tela pra gente. O VAR trabalhou nesse jogo, hein? Trabalhou e aquele tipo de lance
que só o VAR mesmo, né, para tirar uma dúvida, porque, e mesmo assim, tem gente que ainda fica na dúvida, mas, enfim, a gente confia na tecnologia, né? Na verdade, o assistente marca em campo, né? Acho que é bom a gente falar isso, né? O Bandeira, ele, na linha do impedimento, no momento que sai o cruzamento, ele percebe o Jailson adiantado, e aí, como o VAR checa todos os gols que acontecem, acabou checando e anulando esse primeiro gol. Esse eu até achei mais... digamos assim, mais claro esse impedimento do que o do Dudu. O do Dudu eu fiquei bem na dúvida no momento que acontece, mas esse aí realmente o Jailson está à frente, que é uma característica dele, né? Esse é o do Dudu e o Abel na coletiva falou que foi por um pulinho. Foi um milímetro, disse o Abel Ferreira, e realmente foi, né? O Dudu fez um partidaço. Mais uma vez, né? Impressionante. Entra ano, sai ano, o melhor jogador do time é o Dudu. O Gabriel Menino bateu muito bem na bola também, ele entrou no segundo tempo, e o Dudu, por trás da defesa, faz o gol. Seria o gol da vitória, 38 do segundo tempo, premiando o Palmeiras, que ali martelou bastante, né, no jogo, mas realmente o Bandeira, nesse caso, dá o gol. Então tem essa diferença, né? Porque realmente esse lance foi muito mais ajustado, como falam os especialistas de arbitragem, né? O Bandeira, na dúvida, ele marca o gol. Mas aí o VAR vai lá, tudo bem, não, tem um ombrinho aqui que está na frente. Mas aí a tecnologia, né? Eu sou favorável ao VAR para corrigir injustiças. Né, provavelmente a equipe do São Bento está vibrando que exista o VAR e o Palmeiras, poxa vida, se não tivesse o VAR seria gol e tal. Mas enfim, o VAR está aí para isso. São Bento que voltou de uma queda do Paulistão em 2021 e aí acabou com esse 0-0 fora de casa, no Allianz, lotado, com torcida, foi uma grande vantagem para o São Bento. Mas você acha que foi uma derrota não, um empate em 0-0 com um gostinho de derrota para o Palmeiras? Foi pela expectativa do Palmeiras sempre vencer, mas eu acho que a ausência, como você citou, do Danilo e do Scarpa, né, também deve ter colocado na diretoria do Palmeiras um alerta de que precisa de uma reposição. Não dá para... O Jailson faz mais segunda função, não acho que ele funcione tão bem de primeiro. Foi o primeiro jogo só, está voltando de lesão também, mas eu acho que precisa de um nome ali para substituir, porque o Danilo dava toda uma dinâmica para o meio-campo, né? Vamos falar do Santos. Agora de informação importante sobre o Palmeiras, Jean Lucas, volante que pertence ao Mônaco e que quase foi parar no Verdão numa troca com o Danilo, segue na pauta do Palmeiras. Cheguei a contar para vocês na semana passada que com o acerto do Danilo para o Nottingham Forest, a chance de o Jean Lucas ser contratado deixaria de existir. Mas o Abel Ferreira está bastante empolgado com a chance de contratar o atleta ex-Flamengo e Santos e pediu à diretoria que tentasse um acordo com o Mônaco, seja por empréstimo ou em definitivo. Durante o fim de semana, o Palmeiras resgatou as conversas com o clube francês, tentando mostrar que seria interessante para o Mônaco que o Jean Lucas viesse por empréstimo. Até porque por lá ele não atua desde 27 de outubro, não vai para o banco de reservas desde 3 de novembro, completamente fora dos planos do Mônaco. Jogador que, se fosse contratado pelo Palmeiras na troca pelo Danilo, estaria avaliado em 5 milhões de euros. Mais barato, por exemplo, do que o Matheus Henrique, volante ex-Grêmio, que hoje no Sassuolo vale 10 milhões de euros. Na Itália chegaram a especular que o Palmeiras ofereceu 6 milhões de euros por um percentual inferior ao 100% e que o Sassuolo estaria cogitando aceitar essa proposta, enfim, em meio às negociações. Jean Lucas, Matheus Henrique são algumas das alternativas o Palmeiras tem pressa para fechar com esse volante para substituir o Danilo o mais rápido possível. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.